E sabe o que é o pior? Não consegue sentir nem o amor de Deus. Tem gente que não sente o amor de Deus. Vou te explicar por que não sente. Mas toda gente religiosa no mundo, tem muita gente que tem necessidade de Deus. Poucas pessoas conseguem sentir o amor de Deus. Porque para sentir o amor de Deus, você tem que aprender a se amar. Quando você tem uma doença, tipo, eu tive Covid e perdi o olfato e o paladar. Puta, que droga. E eu comi. Eu comi porque eu precisava. Mas eu não senti o sabor. Tem gente que se relaciona com as pessoas assim. Elas têm necessidade de ter um esposo. Elas têm necessidade de ter uma esposa, um filho. Elas têm necessidade até de Deus. Mas porque elas não conseguem se amar, elas não conseguem sentir o amor que as pessoas têm para oferecer. A linguagem do amor dela é tão turvada que ela não consegue sentir. Está sem o paladar da vida. Elas estão sentindo só doce, amargo, podre e não podre, e a vida com um conjunto de sabores para oferecer e que você não permite. Porque a grande coloração da vida é olhar para você com o sentimento de merecimento do amor. Então, muita gente tem necessidade de Deus, mas não sente o amor de Deus, e vive nas igrejas em busca de Deus por necessidade, mas não consegue sentir tudo que Deus tem para oferecer. Muita gente é cercada de pessoas que têm realmente amor para entregar, mas a pessoa não consegue receber, porque ela está presa num circuito de ressentimento para com a vida e para com ela ou para com ele. Então, basicamente, quando você para, você começa a perceber o seguinte, né? Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma família bem humilde. Era um trabalho que eu fazia na adolescência e nessa noite eu saí desta mesma casa. Era uma casa bem humilde, em que as pessoas demonstravam um sentimento de amor umas pelas outras muito grande, assim, era palpável, era um amor tão forte que a simplicidade física do ambiente era esquecido pela luminosidade afetiva do ambiente. Havia tanto amor naquela família que eles entregavam pra gente. Eu lembro que ela pegou pra mim dar um café numa uma coisa reaproveitada de Nescafé, um vidrinho de Nescafé reaproveitado. E o que mais me chocou é que ela não me deu café se sentindo menor por isso. Porque tem gente que dá uma vergonha. Ela tem uma altivez que vem da alma, sabe assim? Ela deu o café com o sentimento de dizer assim, olha, eu tô te dando um café, aceita? Era ao mesmo tempo um sentimento de, é uma reverência que eu tô te fazendo e ao mesmo tempo é uma gratidão minha por você estar aqui nessa noite. E aí, cara, era assim, a gente saiu sem conseguir descrever como um ambiente tão simples poderia ser tão lindo e sofisticado em termos de afeto. Nessa mesma noite, a gente foi visitar uma outra família morando num condomínio desses bem conhecidos do Brasil. Uma casa super projetada, com quadros, com um spot iluminando, tudo. Tinha tanto desamor nesse ambiente, apesar de uma mesa posta com comidas incríveis, havia tanto vazio nesse lugar que era contrastante com o ambiente anterior. Ou seja, significa dizer que enquanto o mundo ainda está muito injusto e a gente tem que lutar para isso acabar, eu preciso chegar perto das pessoas que me alimentam, porque muitas vezes, por ainda não tendo um apartamento de 1,5 milhão que seu amigo queria ter, talvez morando numa coisa menor, pagando um aluguel, mas eu vou estar recebendo quem eu amo. Eu vou estar numa noite para ver uma série juntos, porque no fundo, cara, sabe, a gente descobre isso. Eu lembro quando eu enterrei minha mãe, ela morreu com 67 anos, para os dias de hoje é jovem, né? E naquela hora, eu lembro que eu pensei assim, cara, o que está aqui hoje no meu coração? Porque ela não pôde me proporcionar um monte de coisa. Eu não estou sentindo falta de um All-Star vermelho que ela não pôde me dar. Eu não estou sentindo falta de uma viagem para Disney que ela nunca me proporcionou. Eu queria só mais um café da manhã com ela. Só mais isso. Só mais um simples café da manhã para ouvir um Deus te abençoe. Eu lembro que eu viajei, eu tinha que viajar logo na sequência, e eu cancelei a viagem, aí depois eu tive que ir para a Europa fazer umas palestras. Quando eu estava voltando, eu cheguei em Lisboa na conexão, liguei para minha esposa, estou voltando, e liguei para ela, porque era o que eu fazia frequentemente, só fazia 10 dias, condicionamento. Eu liguei para ela, como o chip estava ativo, porque as pessoas que cuidavam dela ainda estavam desmontando a casa, porque ela tinha tido lúpus e tal, o telefone tocou. E aí tocou 5 vezes e eu, mãe não atendeu, mãe, então atende rápido. Aí eu lembrei que ela não ia atender. E, cara, feito assim, cara. Aí eu fiz, poxa vida, o que é que eu vou fazer agora? Porque eu vou passar 7 horas de voo, porque era Lisboa-Recife. 7 horas de voo por cima desse oceano, chorando por todos os Deus te abençoe que eu não vou escutar mais. Ou eu vou respirar e dizer, não,
eu vou passar 7 horas agradecendo por todos os incontáveis Deus te abençoe que eu escutei e que me tornaram quem eu sou. E das muitas vezes que a gente comia tomate, e ela dizia assim, não chore, porque um dia você vai contar isso. Isso não te define como pessoa. Foi ela que me ensinou que comer tomate não me definia como pessoa. Foi ela que me ensinou que não ter um pai que me pegava na escola não me tornaria um ser humano incapaz e um homem infiel, como meu pai foi com minha mãe. Não me tornaria um alcoólatra como ele foi. Embora essa seja uma figura muito apaziguada no meu coração, um pai que hoje eu respeito, amo e perdoo e entendo tudo o que aconteceu com ele. Mas ela me ensinou nessa simplicidade, sobretudo, a nunca mudar quando tudo mudasse. Meu filho, se um dia mudar a sua vida, eu acho que vai mudar, porque você tem muita vontade de crescer. Não mude você como pessoa, porque se você perder a humildade, vai perder tudo, sabe? Então, assim, essas pessoas estão aí, cara, do lado de você, vendo o podcast com você agora. E no piloto automático, você está curtindo um monte de foto de gente que não diz nada pra você. Você está ignorando as pessoas que estão do teu lado, que estão aquela avó que você não visita mais, que vai contar uma história repetitiva, vai lá e escuta de novo. Escuta de novo, até entender o que ela está querendo dizer, sabe? É porque são essas coisas que ficam. E essas coisas é que criam a base do amor, sabe? Porque não é o carro que eu vou ter, porque eu conheço gente que tem tudo e se sente uma bosta total, né? A gente quantifica muito, né? Muito. Eu sinto que a gente pegou um pouco do jeito que a gente vive e aplica às nossas relações, né? Sim. Tipo, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? Pô, vou no almoço da casa da minha mãe. Pô, vou perder tempo. Pô, isso aqui vai tirar 3 horas do meu domingo que eu podia estar vendo uma série. Ou que eu podia estar fazendo aquilo. Então a gente bota um preço Em cada coisa, em cada atitude. em cada coisa. Em coisas que são sem preço. Uhum. Um almoço com uma mãe, um jantar, uma conversa, um café. E aí a gente esquece que coisas, elas estão aqui. A gente falou do iPad que eu comprei. Pô, daqui 10 anos eu tenho certeza que vai ter um iPad ou um referencial igual. Uhum. Não sei se meu pai tá aqui 10 anos comigo. Só que a gente trabalha pelo iPad, mas a gente não trabalha pelos pais. A gente não trabalha pelos nossos amores, pela nossa esposa, pelos nossos amigos, e a gente não... E isso que a gente ainda tá falando de coisas que são quantificáveis. A gente nem tá botando as invariáveis do caos, né? Pode acontecer. Quantas famílias não deram um beijo de boa tarde em Israel, que a gente tava conversando agora, e o caos aconteceu e Tudo virou. tudo virou. Você fala, cara, aquele foi o meu último beijo, aquele foi o último... Pô, eu não tive tempo nem de cogitar que talvez eu fosse perder algo que era tão palpável, tão atingível. Então, a gente não valoriza mais isso, né? A gente tá tão preocupado com 1 milhão, com a casa, com o apartamento, com o iPad, com o relógio, com o tênis, com o carro, e as pessoas vão perdendo valor, né? E aí, por causa disso que a gente tá tão infeliz. Porque é nesse lugar, apesar dessas pessoas imperfeitas, que a gente constrói essa referência de amor, sabe? Aquele pai distante, porque o pai dele era distante, aquele pai que não fala comigo, porque o meu avô não falava com meu pai. Mas ele foi lá, usou, casou com minha mãe, eu tô aqui no mundo tentando fazer minha história. Que tem de... por que eu não posso ver o que funcionou nisso tudo, né? As pessoas, em nome de padrão de vida, têm perdido padrão de relacionamento. Em nome de coisas, elas têm perdido a capacidade de convivência, né? E elas têm deixado de se nutrir daquilo que de fato faz a diferença, cara. O que faz diferença é gente, o que faz diferença é afeto. Não é onde você tá, é com quem você tá, sabe? É muito sobre isso, é sobre esses... E a gente vê... por isso que as pessoas não entendem. Por que tem países pobres que as pessoas têm um índice de felicidade tão alto, né? Porque elas optaram por... As referências que elas colocaram como critérios para a felicidade não incluem uma ambição desmedida que nunca chega ao fim.